Gratidão. Amém. Poder sentar. Amém. Todos bem? De verdade? Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a vida do pastor Paulo e Salete, nossos pastores, pais espirituais nessa igreja, no qual ele nos concede a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, compartilhar um pouco daquilo que de fato é o nosso alimento. Diga: a palavra de Deus é o meu alimento. Então agora diga com quem já tomou café: a palavra de Deus é o meu alimento. Eu sei que você está em jejum, irmãos, mas a Bíblia fala que da fraqueza tiraram forças. Eita, já vamos começar assim: da fraqueza vamos tirar a força. Amém. Sabemos e reconhecemos que a força não vem do nosso braço, mas vem do Senhor, né? Eu quero aqui fazer menção, pastor Paulo e Salete, obrigado pela honra, por essa oportunidade de ministrar a palavra. Amém. Vamos orar, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças a Ti, Deus, por essa manhã de consagração. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos inspira, que nos leva a crer em verdades imutáveis, verdades que é tão poderosa para transformar a nossa vida. Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é tão poderosa para transformar o nosso ser, Pai. Pai, como diz o salmista, quando nós expomos a nossa vida a esta palavra, Pai, transformação pode acontecer, Pai, vidas são transformadas, chaves são viradas, Pai, nessa manhã. Pai, nós oramos por este mês de agosto, Pai, um mês tão poderoso, um mês abençoado, Pai, onde o Senhor quer conceder aos Teus filhos sabedoria, sabedoria para os negócios, sabedoria na família, sabedoria, Pai, até mesmo no bom relacionamento com o Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da verdade. Pai, eu Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é aquele que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a eficácia do Seu poder, Pai. De fato, o Teu poder está operando em nós, e em nome de Jesus, nós oramos, Te agradecemos. Quem crê, diga amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos agora no mês de agosto, começando um novo tema, na verdade, a continuação de um tema de junho, né, sobre sabedoria, sobre provérbios, né? Então, o tema que foi me dado para essa manhã, numa manhã de consagração, o tema é a sabedoria de Deus. Oh, você perdeu a oportunidade de ficar feliz com isso. A sabedoria de Deus. Sabe, irmão, se nós falássemos assim, o seu carro, é a sua casa, é a tua conta bancária cheia de dinheiro, de repente pode ser que você ficaria um pouco mais alegre. Mas, irmão, sabe que a sabedoria de Deus, irmãos, é algo que nós devemos considerar como igreja. Como filhos de Deus, nós devemos considerar essa sabedoria, porque a sabedoria de Deus, irmãos, é ela que pode nos levar a lugares onde a gente jamais imaginaríamos que poderíamos chegar. É somente em Deus, irmãos, que podemos chegar onde Deus planejou. Sabe, eu gosto de muitos ministros do Verbo, quando ele fala assim, que Deus já conhece o teu futuro. Ele fala assim, Ele já veio do seu futuro. Andrezinho diz isso muito. Ele fala assim, que Deus conhece o seu futuro, Ele já veio de lá e disse, está tudo bem para você. Misericórdia. Se você não tiver uma perspectiva, uma expectativa do seu futuro, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo mais aqui. Porque de fato, irmãos, a sabedoria de Deus te guarda, a sabedoria de Deus, ela faz com que você, meu irmão, viva os melhores dias da sua vida, meu irmão. Sabemos que o melhor de Deus já veio, e o melhor de Deus é Jesus. Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa vida, irmãos. Ele é a razão para que nós possamos continuar a fazer o que estamos fazendo, a viver o que estamos vivendo, irmãos. E nós não podemos viver de qualquer jeito, temos que viver à altura do projeto dEle. Amém? E eu quero começar lendo um texto base aqui, em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 22, nós vamos até o 35. Hoje nós vamos ler bastante escritura, né, bastante texto da palavra de Deus. E algo tão interessante, Salomão, ele, debaixo de uma inspiração, ele falando a respeito sobre a sabedoria, né, eu vejo isso como a própria pessoa de Jesus, ele inspirado, e ele falando a respeito da própria pessoa de Jesus. Em Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 22, ele fala assim, o Senhor me possuía no início da sua obra. Se fizermos uma alusão ali, uma comparação como o Salmo 139, a Bíblia diz, irmãos, que antes de você existir no ventre da sua mãe, Ele conhecia todos os teus dias, sem que nenhum deles houvesse. E os teus dias foram escritos
capítulos da sua vida foram escritos sem que nenhum deles houvesse. E Deus permitiu, Deus trouxe você à existência para quê? Para que você vivesse capítulos tão poderosos. Sabemos, irmãos, que temos livros, irmão, tem livros que nem todos os capítulos são tão cheios de alegria, alguns um pouco tristes, alguns um pouco meio apreensivos, mas, irmãos, deixa eu dizer, o final é glorioso. Diga ao seu irmão, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Aleluia, aleluia. Temos um banquete nessa manhã, irmãos, como um banquete da ceia do Senhor. Nesse banquete da ceia do Senhor, sabe, o salmista ele fala assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ei, meus irmãos, os teus inimigos eles tentam te afligir, te pressionar, dizendo aquilo que você não é, e você deve entender que os teus olhos não têm que estar no inimigo, tem que estar no banquete. Porque é no banquete que você o quê? Você desfruta de uma presença gloriosa. E aí Salomão dizendo em Provérbios capítulo 8, versículo 22, ele fala assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aí versículo 31 ele fala assim: regozijando-me no seu mundo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Irmãos, quando você começa a fazer essa leitura desse texto, você vê, irmãos, você vê o próprio Cristo ali, ele fala da pessoa dele, ele fala assim: antes que houvesse tudo, eu já estava com o Pai, observando tudo que já ia acontecer. E sabe o que me chama a atenção, irmãos, é que os homens estudam, eu não sou contra os estudos, de fato é válido você estudar, você conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: somente em Deus você pode conhecer a sua plenitude. Somente em Deus, irmãos, nós podemos desfrutar de tempos gloriosos, de experiências sobrenaturais. E quando a gente começa a olhar sobre isso, quando ele começa a falar a respeito da formação do mundo, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1, lá no capítulo 1, 2, nós vamos ver quando Deus começa a criar a terra, e a gente fala assim, né, que Deus, a gente pega, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criar, né, criou, vem do grego chamado barak, que Deus cria as coisas do nada. Deus criou as coisas do nada, olha que sabedoria maravilhosa. Só que, irmãos, aí depois Deus faz tudo, Ele começa a separar, a gente começa a olhar, irmãos, os limites das águas. Quem já foi no mar, né, tem os nossos irmãos na Bahia, não sei se eles estão me assistindo aí, estão assistindo aqui este culto, mas eu tenho o irmão Dica e o pastor Tingo, na verdade, ele falou assim: pastor, pelo amor de Deus, não me leva para conhecer o mar, porque eu tenho medo, porque é muita água. Aquele medo, parece que a água vai invadir a terra. Mas veja, irmãos, que Deus coloca limites. Até aqui você vai, mar. Ei, meu irmão, se Deus controla todas essas coisas, o que Deus não pode controlar? A vida daqueles que confiam na palavra. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero chamar você para uma sabedoria do céu, que você permita deixar com que a sua vida seja controlada por essa sabedoria do alto. A sabedoria que pode mudar as nossas vidas, meus irmãos, de fazer de nós pessoas melhores do que já somos.
Como eu sempre cito, Provérbios 4,18, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí, meu irmão, os teus melhores dias estão por vir, eles estão chegando, coisas estão para acontecer na sua vida. Só anda na sabedoria do alto. A sabedoria de Deus é perfeita, meu irmão. Ela é tão perfeita para as nossas vidas. E ele fala, irmãos, no versículo 31, veja comigo, no versículo 31, ele fala assim: regozijando-me no seu mundo habitável. Qual é o lugar da sua habitação? Já estamos crucificados com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, há uma vida com Ele, irmãos, sabe o que é? De alegria, de plenitude. Quando Ele diz, regozijando-me no seu mundo habitável, irmãos, o melhor lugar de você habitar é habitar na palavra. E quando você habita na palavra, meu irmão, há alegria para a sua vida. Não estou dizendo que as pressões não vão vir, mas mesmo que as pressões venham, irmãos, fique tranquilo, irmãos. Você está num lugar seguro. Nunca se esqueça disso. Porque sabedoria, irmãos, você lembrar disso. O contrário também é verdadeiro. Quando esquecemos disso, quando esquecemos aonde estamos habitando, irmãos, nós estamos correndo perigo. E o contrário de sabedoria, chama-se tolice. E Deus não quer que sejamos tolos. Como diz o apóstolo Bud, dizia, você não é um idiota, irmão. Você é sábio, você é inteligente. E aí ele diz no versículo 32, veja comigo, ele diz, agora pois, filhos. Ele não diz filho, ele fala filhos. Ele fala filhos. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Bill Hybels, ele diz assim, numa certa frase dele, ele diz assim, que quando você pensa que Deus se esqueceu de você, quando você pensa que Deus se esqueceu de você, a raiz deste pensamento está na mentira do diabo. E você deve se lembrar que Deus não se esquece dos seus filhos. E ele diz, agora pois, filhos. Se ele diz filhos, aí ele vem, ouve-me, ouve-me. Tem até um meme aí na internet, né, que um cara chega e fala assim, né, ele fala assim, se eu tivesse ouvido o meu pai, eu seria a pessoa mais rica deste mundo. Aí o amigo dele fala assim, mas o que teu pai te falou? Ele disse, eu não ouvi. Sabe, meus irmãos, nós podemos ser um sucesso naquilo que estamos fazendo nos dias de hoje. Podemos ser um sucesso até mesmo vendendo limão em feira, irmãos. Estamos tão preocupados, irmãos, com o extraordinário, quando na verdade o espetacular já está acontecendo no nosso meio. Coisas estão acontecendo, coisas estão sendo construídas dentro de você. Diz o versículo 32, agora pois filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Um caminho já foi pavimentado para você, meu irmão. Não ande no acostamento. Diga ao seu irmão, um caminho foi pavimentado para você. Então não ande no acostamento. O acostamento só é segurança para quem está quebrado. E você não está quebrado. O diabo tenta te dizer que você está quebrado, mas você não está quebrado. Há um poder de Deus dentro de você tão pronto para se manifestar, meus irmãos. Ele diz, porque felizes serão os que guardarem o meu caminho. Eu não sei se você já foi para um lugar e quando você não conhecia pela primeira vez, você coloca no GPS e às vezes o GPS ele te leva para um lugar meio estranho e você se perde. Uma vez eu fui levar a Natália para uma corrida e eu entrei no meio do mato, irmãos, e o GPS falou assim, você chegou ao seu destino, e não estava no lugar, irmãos, tá? No meio do mato. Como às vezes eu também brinco, né? Você nunca pode colocar no GPS para ir para um cemitério, né? Porque você chega no cemitério aí o GPS fala assim, você chegou ao seu destino. Fala, não quero ir agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você vai a um lugar que você não conhece, você confia num aparelho chamado GPS. Não é isso? Mas quando você já conhece aquele caminho,
Quando você conhece aquele caminho, você não precisa mais de GPS, você sabe onde tem radar, você sabe onde tem a curva, e você vai tranquilo. É a mesma coisa, irmãos, de me colocar e falar assim: pastor Roberto, vamos para a Bahia, lá para Mirim. Eu vou de olhos fechados, irmãos, só não vou dirigindo, eu vou dormindo, corrigindo, tá? Eu vou, irmãos, com maior tranquilidade. Eu sei cada caminho, eu sei os pontos, que eu sei as velocidades que eu posso percorrer em cada pista. O que nós podemos aprender com tudo isso, meus irmãos? Que existe um caminho de fé, existe um caminho de andar com Deus, que se nós andarmos na sabedoria de Deus, irmãos, os resultados são positivos. O contrário também é verdadeiro. Se eu não ando à altura da obediência da palavra, automaticamente eu corro perigo, irmãos. E infelizmente, irmãos, por muitas vezes a gente permitir que a gente não ande tremendamente no Espírito, e às vezes permitimos andar na carne, às vezes nós falhamos, não é verdade? Quem é que já falhou? Eu já falhei, irmãos. Mas veja que Salomão, ele dá um conselho, ele diz assim: agora pois, filhos, ouvem, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ele fala: vocês serão felizes se vocês guardarem os meus caminhos. Por quê? Porque o meu caminho já está pavimentado, e se você andar nele, é segurança para você. Em outras palavras, debaixo de uma inspiração, eu digo a você: não pegue atalho. Não pegue atalho. Porque no atalho você pode até ganhar tempo para receber a bênção, mas muitas vezes você pode abortar vidas que serão alcançadas no meio deste caminho. Porque do caminho, do início até o destino final, há alguém que você vai tocar, há pessoas que você vai ser influenciado, ou vai influenciar alguém, e Deus não quer abortar isso na sua vida, meu irmão. A sabedoria de Deus é tremenda. No versículo 33 ele diz assim: ouvi o ensino e sede sábios, e não rejeite. Ele fala: seja sábio e não rejeite. Sabe aquela síndrome que essa palavra não é para mim? É para você, meu irmão. Se você está aqui ouvindo essa palavra, sinta-se privilegiado de ouvir essa palavra, meu irmão. Não é porque eu estou pregando, meu irmão, mas independente de quem quer que pregue, a palavra, quando sai daqui para tocar o ouvido de alguém, ela é tão ungida, meu irmão, e ela pode virar uma chave para você. Ele diz: sede sábios e não rejeite. Aí no 34 ele diz: feliz o homem ou a mulher que me dá ouvidos. Se você me dá ouvido, oh aleluia, se você me der ouvido, você vai ficar muito feliz, você vai andar muito feliz. Você não precisa de um show de stand-up paddle, ou de stand-up, né? Stand-up paddle é aquele esporte que você anda na prancha em cima da água, né? Mas você não precisa de um show de stand-up, irmãos, para trazer alegria para você, para você dar uma risada, ou assistir um filme engraçado. Você só precisa, sabe o quê? Gerar expectativa naquilo que você está ouvindo, na palavra. Essa palavra funciona. Ela funciona em nossas vidas, meus irmãos. Ele diz: feliz o homem que me dá ouvido. Ele diz: velando dia a dia as minhas portas. O que é velar, irmãos? É fazer com que essa palavra não saia do seu coração. É fazer com que a palavra de Deus ela não saia do seu coração. Ele fala: esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, 35, porque o que me acha quê? Acha vida. Uma pessoa que acha depressão, meu irmão, ela acha a morte, porque a primeira coisa que ela quer tirar a própria vida, ela quer se matar, ela quer ficar isolada, ela não quer se relacionar com ninguém. Mas quem acha o Senhor, quem acha a sabedoria, a Bíblia diz que acha a vida. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela também atua, irmãos, no meio das pressões. Porque se você permitir que as pressões ditam as regras, meus irmãos, e você não usa a sabedoria que Deus colocou dentro de você, automaticamente você vai ser engolido pelas pressões. Mas, irmãos, aqueles que encaram quando estão diante das pressões, é como aquele esporte da Olimpíada, do surf. Não é isso? Vem aquelas ondas lá de 3, 4, 5, 6 metros de altura, e de repente vem aquele mundaréu de água para abater o surfista, e de repente o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade. O que podemos fazer, irmãos, da nossa vida nos últimos dias, irmãos? A Bíblia nos ensina o que? Era remir o tempo.
porque os dias são maus. E se a gente remir o tempo com sabedoria, meu irmão, enquanto muitos não estão prosperando, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Quantos lembram da época da pandemia? Quantos lembram? O diabo disse que a igreja ia acabar, muitos iam parar de congregar, e foi o período que a igreja mais cresceu, foi o período que a igreja mais prosperou, meu irmão. Por quê? Porque essa obra não é de homens, é do Senhor. Ele é um Deus sábio, Ele sabe o que faz, meus irmãos. E o que nós podemos aprender sobre isso, irmãos? Veja comigo. No 35 ele diz: porque o que me acha a vida e alcança a favor de Deus. Andar em sabedoria vai ser entregue a você vida e favor. O que eu digo todas as manhãs para a minha vida: Pai, obrigado, porque tem um favor fresquinho me acompanhando. Quantos gostam de pão francês? Principalmente aquele que acabou de sair do forno, né? Bem quentinho, né? Quando você corta ele, aí você passa a manteiga, né? Não a margarina, a manteiga. E aí aquela fumacinha sobe, você fala: uau, que cheiro maravilhoso. Ei, meus irmãos, quando andamos em sabedoria, tem cheiros de coisa nova. Ah, você não acreditou no que eu te disse. Quando andamos em sabedoria, começamos a sentir cheiros de coisas novas. Cheiros de coisas novas. Está chegando, não tardará, mas virá. Amém? Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 22, quando a gente começa a lembrar a respeito da criação, quando Deus cria o mundo, em Gênesis capítulo 1, versículo 22, veja comigo, ele vai falando sobre a criação, e aí no quinto dia, irmãos, nós vamos ver que no versículo 22 ele fala assim: e Deus os abençoou. Deus é sábio. Deus foi muito sábio em te abençoar, em abençoar tudo o que Ele fez, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra multiplique as aves. O que podemos aprender desse versículo 22, quando nós entendemos que Deus nos abençoou? E se de fato Deus nos abençoou, meu irmão, há um poder de criação dentro de nós. Quando nós lemos esse versículo, quando fala: e Deus os abençoou, e dizendo, sede fecundos, e quando a gente para pensar sobre isso, a gente pensa que é apenas por princípio de papai e mamãe fazer menino, né? E quando na verdade não é somente isso. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós fomos criados para ser seres produtivos, seres criadores. Por isso que ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Há um poder de multiplicação dentro de você. Quando a gente pega uma semente, naquela semente há um poder de floresta. Ninguém imagina que quando olha uma semente, fala: não, é apenas uma semente. Mas uma vez que a semente cai no solo, na terra, irmãos, ele tem a capacidade de produzir uma floresta. Agora eu pergunto, irmãos, se a palavra de sabedoria habitando em você, o que Deus não pode fazer em você, irmãos, para alcançar esse mundo, para ser um melhor empresário da face da terra? Irmãos, é algo poderoso. Miles Monroe diz assim, irmãos, que você está a um passo de uma grande ideia. Mas essa ideia, irmãos, só vem mediante o que? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus em você produz resultado. Diga: a sabedoria de Deus. Olha para o lado agora e diga assim: em você produz resultados. Veja comigo o versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Então, se Deus deu uma ordem, veja, ó, Deus colocando o quê? Como sabedoria, dando a ordem à terra para produzir tudo que é semeado nela. Meu irmão, o que nós não podemos produzir através de um princípio chamado terra? O que podemos fazer nessa terra, meus irmãos? Ampliar, irmãos. A palavra que eu tenho para essa manhã é: amplie as suas tendas. Amplie, irmãos, amplie. A Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Ei, Deus não quer dar a sabedoria a você em conta-gota, mas Ele quer derramar sobre você. Deus essa manhã quer encharcar você para um nível de sabedoria maior.
Há um nível de sabedoria maior, irmãos, no qual outros homens lá no passado experimentaram, mas imagina agora o Espírito Santo morando dentro de você, e a sabedoria de Deus, irmãos, trabalhando junto. Ninguém pode te parar, meu irmão, ninguém vai te parar, a não ser você mesmo. Quando diz no versículo 24, disse também Deus, produza a terra está pronta para produzir, você está pronto para plantar? Às vezes agimos, muitas vezes como Pedro, né? Às vezes no natural, e Deus não quer que você aja somente no natural, Deus quer que você aja também no sobrenatural, porque se a terra está pronta para produzir, onde estão os filhos para plantar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irmãos, porque quando a gente não produz, irmãos, nós impedimos o quê? Com que a vontade de Deus, o quê? Avance. Eu sei que a visão de agricultor, para muitos aqui, parece ser estranho, porque nunca tiveram experiência de trabalhar na roça. Mas, irmãos, eu que vim lá de Barbacena, brincadeira, não de Barbacena, mas lá do interior de São Paulo, eu trabalhei na roça, e eu sei, irmãos, que tudo aquilo que a gente planta na terra, se houver água, irmãos, e o cultivo vai dar fruto. O que podemos aprender nessa manhã, irmãos? Que se eu cumprir o meu propósito de ser um semeador, se eu for um semeador e cultivar isso, irmãos, eu vou colher muita coisa boa. O contrário também é verdadeiro, como Jorlan ministrou na quinta-feira a respeito sobre o poder das palavras. Se nós plantarmos ou plantarmos de forma errada, irmãos, nós vamos colher errado. E Deus não quer que você colha errado, Deus quer que você colha certo, não é verdade? E não somente isso, irmãos, porque o plantio deve ser feito com sabedoria, porque se eu fizer o plantio por fazer, meu irmão, pode ser que eu vou estar plantando sementes que não sejam bom. Sabe o momento da decepção, quando você libera palavras? Deus não quer que você libere palavras erradas. Fale certo, fale correto, confesse a palavra, independente se os dias estão nublados ou se os dias estão ensolarado, irmãos, fale a palavra, chama as coisas que não são como já se fosse. Você já tem um ambiente para produzir, você tem um ambiente, irmãos, para andar em sabedoria. Quando a gente começa a pensar a respeito disso, irmãos, nós podemos citar a vida de Pedro. O apóstolo Pedro lá, quando estava caminhando com Jesus, em Mateus 16, no versículo 13, capítulo 16, versículo 13, eu sei que muitos aqui já conhecem essa passagem. Nós vemos que Pedro estava lá com Jesus, e aí Jesus estava em Cesareia de Filipe, e de repente Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, não é isso? Ele diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quando te faz essa pergunta, quem é Jesus para você? O que você diria? Em poucas palavras, quem é Jesus para você? Será que Ele é apenas o teu Salvador? Aquele que te salvou do inferno? Dentro de você há sabedoria tamanha, irmãos, para dizer tudo o que Ele é para você. E aí Jesus faz essa pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Qual é o comentário ao meu respeito? O que diz ao meu respeito? E aí no próximo versículo, no 14, ele diz assim: e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Quem é Jesus para você? Aí você me pergunta: Roberto, por que você está falando de sabedoria e está falando de Jesus agora? Porque Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus para mim e para você. E quanto mais eu o conheço, mais Ele diz quem eu sou. Porque Jesus faz a pergunta aos discípulos: se o povo me dizem que eu sou isso, porque se você vai lá fora, as pessoas vão falar assim: o que é Cristo? Jesus é uma religião aí onde uns doidos ficam pulando, uns doidos gritam, uns doidos faz isso, faz aquilo. Jesus é um grupo de pessoas que estão ajuntando aí. Aí a pergunta agora muda, vai para o povo que está aqui dentro: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? A que nível vocês me conhecem? Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? No 16 ele diz: respondendo Simão Pedro,
disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece ser simples. Se fosse para dizer assim, quem é o pastor Roberto? Provavelmente vocês poderiam dizer, o pastor Roberto é assim, assim, assado, e poderia falar coisas boas ou até mesmo coisas ruins. Mas Jesus, ele fala dele, ele está falando dele, ele está dizendo assim, quem eu sou para vocês? E Pedro já saiu do natural, e ele fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Para muitos que leem isso, parece ser normal, natural. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí no versículo 17, olha o que ele diz. Então Jesus lhe afirmou, feliz é você, ou bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Veja que a sabedoria te traz revelação. Diga, a sabedoria me traz revelação. Alguém aqui já teve aquela experiência que de repente falou algo, falou, rapaz, como é que eu consegui falar isso? Você vai conversar com alguém e você começa a explicar de uma tal maneira, falar, rapaz, não foi eu que disse isso não foi eu não. Aí você fala, só podia ter sido Deus, e de fato foi Ele mesmo. Quando Jesus diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Aí a sabedoria revela quem de fato Pedro era. Próximo versículo diz, também eu te digo que tu és Pedro, ou Petros, fragmento de uma rocha, parte de uma rocha, algo tão consistente, ao ponto de estabelecer algo dentro, ou sobre. Ninguém constrói a casa sobre a areia, porque se construir a casa sobre a areia, vai o quê? Vem a chuva, vem os ventos e as derruba. Mas aqueles que constroem a casa sobre a rocha, sabe o que é isso? A sabedoria de Deus quer construir em mim e você pessoas, fragmentos de rocha. Sabe para quê? Para que as portas do inferno não prevaleçam. As portas do inferno, já tem um decreto do Altíssimo, a sabedoria de Deus te coloca numa posição e dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, meu irmão. Contra a tua vida. Mas está doendo, você não sabe o que está passando, você também não sabe o que eu estou passando. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Já tem um decreto, meu irmão, está escrito. Está escrito. Não prevalecerão, meu irmão. Só que esse mesmo Pedro, debaixo da revelação, ficou todo, uau, então eu sou o cara, revelei quem Jesus é. Só que esse mesmo Pedro, debaixo de uma sabedoria espiritual, é o mesmo Pedro que logo mais na frente, ele fala besteira. Versículo 21, veja comigo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele vai falando assim que Jesus ia sofrer, ele ia ser preso, ele ia ser morto, mas tem um resultado poderoso. Ele o quê? Ia ressuscitar ao terceiro dia. É interessante, irmãos, quando os relatórios vêm para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente só vê é o quê? Os olhos focados na desgraça, nas coisas ruins. Vai sofrer, vai morrer, vai prender. Mas, irmãos, esqueceram da boa notícia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ei, meu irmão, ele não só seria ressuscitado, mas ele ressuscitou. E esse é o motivo pelo qual, irmãos, nós ceiamos nessa manhã, irmãos. Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou em glória. Ele vive, meu irmão. Ele vive. Ei, meu irmão, cadê a alegria da sua salvação? Cadê a alegria da sua salvação? Daquilo que Ele já fez por você, meu irmão. Ei, aleluia. Eu fico pensando, irmãos, se Deus não fosse tão sábio, irmãos. E ao longo da história da humanidade, quando o homem e a mulher caiu no Éden, e quando tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal,
A mulher tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. O homem comeu e eles morreram espiritualmente. Havia uma outra árvore chamada a árvore da vida. E se o homem tivesse comido desse fruto, irmãos, o homem seria eternamente morto e não haveria o plano da salvação. Jesus não viria, mas Deus, sendo sábio, lançou o homem fora do Éden. Criou-se o plano chamado Jesus perfeito. Criou as leis para preservar o homem dos danos. Depois veio a graça por meio de Jesus. Diz Efésios 2, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Ei, meu irmão, você estava morto, mas graças a Deus você estava morto, mas agora você vive. Você vive. Olha para o lado aí, vê se a pessoa está morta ou ela está viva. Misericórdia, tem alguns que estão mortos, que nem responderam. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo de número 2. Versículo 1 em diante. 1 Coríntios 2. Do versículo 1 nós vamos aí estender um pouquinho. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter com vocês, convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Essa sabedoria é sabedoria humana. Paulo está falando assim, olha, quando fui falar com vocês, eu não falei de coisas humanas. No versículo 2, veja o que ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Versículo 3 ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vocês, entre vós. Continuando, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. E não somente demonstração do Espírito, mas uma demonstração também de quê? De poder. Paulo diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Ei, irmãos, você não deve se envergonhar dessa palavra, porque essa palavra está funcionando em você. Ela funciona na minha vida, irmãos. E ela é uma demonstração de Espírito e poder. Jesus, certa feita, ele ensinando a respeito sobre a sabedoria de Deus, ele diz assim: as palavras que eu digo a vocês, elas são Espírito e vida. É por isso, irmãos, que quando nós nos ajuntamos, nos reunimos, irmãos, é para um ajuntamento de Espírito e vida. Palavra, a vida de Deus permeando em nossos corpos, no nosso espírito, nos avivando, nos afogueando, irmãos. Porque nós temos motivo, irmãos. Quando Tiago diz, tende por motivo de grande alegria, o passardes por provações. Sabe, irmãos, passar por provação, irmãos, é dando risada, irmãos. Eu não sei se você, quem aqui já pirraçou cachorro? Alguém aqui já pirraçou cachorro na rua? Você só pirraça cachorro quando ele está preso, não é verdade? Não é verdade? Que o cachorro está lá quase derrubando a grade, né? O portão, e você faz assim, vem aqui. Uma vez aconteceu isso comigo, irmãos. Não uma vez, várias vezes. Mas uma não me trouxe notícia boa. Que aí eu estava pirraçando o cachorro, e o cachorro colocou a pata no portão, e o portão abriu, irmão. Coisa feia, vocês dando risada da desgraça dos outros. Ei, meus irmãos, o diabo já é o inimigo vencido. Ele diz, tende por motivo de grande alegria, ou passardes por provações. Na provação você passa rindo. Como que é isso? Você não sabe o que estou passando? Não sei mesmo. Mas que tal mudar o choro pela alegria? O choro pela alegria passa mais rápido. O choro estaciona, mas a alegria coloca você para correr. É por isso que tem uns doidos que correm aqui, irmãos. É por isso que tem uns doidos aqui que dá peixinho aqui. São palavras que a gente recebe, irmão. São palavras que a gente recebe, que vai mudar a nossa vida, que marca a nossa vida, que vira a chave. Ei, aleluia. Sabe, os irmãos, eu vejo segundo a Bíblia fala, irmãos, que Ele dará a chave do reino dos céus. E tudo que ligares no céu será ligado na terra. Ei, irmãos, chaves precisam ser viradas pela sabedoria de Deus. A ignorância, irmãos, impede você girar a chave. Sabe aqueles filmes de tensão,
de aventura, sei lá, e aí quando tem lá uma bomba e tem um fiozinho lá vermelho e um fiozinho verde, sempre é isso, né? Aí eles ficam assim, eu corto ou não corto? Qual que eu corto aqui? E o medo de cortar. Quando você não sabe, você não corta o fio, mas quem sabe, irmãos, corta o fio e dá livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, chegou o tempo, chegou essa manhã, irmãos, de você cortar alguns fios, irmãos, que estão te prendendo lá no passado, coisas que te paralisaram. Você foi chamado para avançar de fé em fé, em sabedoria, a sabedoria de Deus, há muita sabedoria de Deus para você, meu irmão. Aleluia. Olha o que ele diz no versículo 5. Ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, que a fé de vocês não se apoie em homens, mas se apoie na palavra. A palavra é a tua segurança, ela é a tua âncora, meu irmão, ela é a tua segurança. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A sabedoria de Deus é o poder de Deus se manifestando em você, meu irmão. Aí ele diz no versículo 6, veja comigo no 6: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem os poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? O próprio Cristo ressurreto. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, segredos, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha, eu amo o versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Se Satanás soubesse, se o inferno, se o diabo soubesse que crucificar Jesus ia te dar salvação, ele tinha deixado Jesus viver aí 120, 130, 200 anos. Perdeu o banguelo. Se ele soubesse que crucificar Jesus ia trazer salvação a pessoas que ainda vão nascer, pessoas que ainda vão existir, ele não teria feito isso. Versículo 9, ele diz: mas como está escrito, diga, está escrito. Olha a sabedoria de Deus, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Sabe o que é isso, irmãos? É você enxergar do outro lado da montanha. O que tem do outro lado da montanha? O que tem do outro lado da montanha? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continua. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. A sabedoria de Deus revela através do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo o que? As profundezas de Deus. Há um nível maior para você, meu irmão. Há um nível maior para você. Há um nível maior para você. Ei, meu irmão, se enxergue nessa manhã, meu irmão. Há níveis profundos para você em Deus. Aí ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Aí ele diz no 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Ei, meu irmão, você não tem pouca coisa não. Você não tem pouca coisa, você já recebeu o Espírito Santo de Deus dentro de você, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. O quê? Tem pessoas tentando comprar isso. Se relacionar com Jesus, irmãos, é gratuito. Sabe aquela brincadeira que a gente faz aqui, quando a gente divulga alguns preços de algumas coisas, que a gente vai, de repente, fazer algum curso, ou comprar alguma coisa, aí fala assim, tal produto, valor X, e vocês dizem? E se nós olharmos para isso, irmãos, e falar assim, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
vocês são incrédulos. Foi de graça, meus irmãos. Recebemos gratuitamente, meu irmão. Você só precisa crer, irmãos. Age em sabedoria. Recebemos gratuitamente. Aí ele continua no 13, ele diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais como espirituais. Continua, ele diz no 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Lembra de Jó? Quando Jó tinha seus questionamentos, e de repente no capítulo 38, Deus fala com Jó: Jó, onde você estava quando os mares foram construídos? Onde os montes foram construídos? Onde você estava quando os grandes animais foram construídos? O homem querendo ser mais inteligente que Deus. Sabe, encontros que precisam ser perceptíveis, irmãos, para perceber que é somente através do Espírito que nós podemos conhecer a mente de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Ele diz: nós, porém, temos. Nós, porém, temos o quê? Com essa alegria toda? Com essa alegria toda? Se temos a mente de Cristo, como que eu vou pensar nessa manhã? Celebrar o corpo. Celebrar o pão e o vinho. O corpo como papel de substituição. Quando outrora você estava cansado, e Ele te deu descanso. O sangue dele te lavou de todos os pecados. E te deu uma nova perspectiva de vida, meu irmão. E não somente isso, mas Ele também, irmão, te deu sabedoria. A sabedoria de Deus. Você é sábio, você é inteligente. Você é sábio, você é inteligente. Você tem a mente de Cristo para conhecer a Deus, para fazer, irmãos, de fato, valer com que a sua vida cristã vale a pena, faça sentido, porque se ela não fizer sentido, irmãos, o nosso ajuntamento, irmãos, não é para melhor. Tratando-se de ceia do